Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto e nós vamos comentar aqui agora a 24ª rodada do Brasileirão, ou a quinta do retorno, como preferirem, né? Uma rodada importantíssima na definição de diversas partes do campeonato, dos blocos, né? Como eu havia previsto. Então tivemos uma vitória do líder Flamengo 3-1 ontem, no Maracanã ontem, lotado com o Atlético Mineiro, mais um recorde, né? Entrando com os 10 maiores públicos do campeonato, com o Flamengo dominando completamente a bilheteria, né? Um jogo em que o Flamengo imprensou, amassou o Atlético Mineiro como poucas vezes a gente viu, né? Já tinha feito isso com o Grêmio, com o Inter, com o São Paulo. Realmente, assim, o Jesus conseguiu implementar um padrão e parece que o Flamengo joga outra modalidade esportiva, né, em comparação aos outros times aqui do Brasil. Realmente o desnível técnico dos treinadores no Brasil está escancarado e não há mais como negar essa realidade, né? Então o Flamengo subiu a vantagem para 8 pontos, né, no campeonato, uma gordura excelente. Contou com a derrota do Palmeiras, que era até o então vice-líder, por 2-0 na Vila, né? O Santos agora empatou com o Palmeiras, mas ganha nos critérios de desempate, né? Então os dois estão a 8 pontos do Flamengo e o campeonato começa a se desenhar numa situação quase incontornável dos perseguidores ao Flamengo, né? Bom, tivemos outros resultados importantes aqui também na faixa do rebaixamento, né? Para começar, o Fortaleza conseguiu uma boa vitória sobre a Chape por 2-0. O Fortaleza chegou um pouquinho, deu uma subidinha, era um confronto direto, um adversário que já está rebaixado. O Fortaleza tinha que ganhar e conseguiu confirmar os 3 pontos. O CSA conseguiu uma excelente vitória por 1-0 sobre o Internacional, jogando em Maceió. O CSA está muito consistente, vem somando ponto quase todas as rodadas, são poucas derrotas nos últimos 10 rodadas. É um time em ascensão e que cada vez mais consolida a sua posição, que é um forte pretendente a escapar da queda, da degola. Tivemos também na briga do rebaixamento um jogo muito ruim, um 0-0, aliás foi uma rodada com 3 0-0, né? O Avaí com o Vasco, um jogo horroroso, a bola foi maltratada pelas duas equipes. E a sensação que a gente tinha é que jogariam 3 dias e não sairia gol, né? Um resultado péssimo para o Avaí, que tá na segunda divisão do ano que vem, poderia se vencer, ainda ter um pequeno sonho. E muito ruim para o Vasco, né? Que enfrentou o vice-lanterna e não somou ponto e viu a aproximação de algumas equipes que vão subindo de produção, né? Tivemos uma vitória importantíssima do Botafogo, de 3-1 do Goiás. O Botafogo interrompeu a série de derrotas, quebrou a invencibilidade do Goiás nesse segundo turno, por 3-1 Botafogo, um excelente resultado do Botafogo. O Botafogo também descolando um pouco da zona do perigo, mas precisa ficar alerta, principalmente pela falta de ofensividade, pouca agressividade no seu ataque. O Botafogo é uma equipe que faz muito pouco gol, né? Assim como o Ceará, né? O Ceará perdeu para o Grêmio por 2-1, né? O Ceará é uma equipe que está na queda livre, vertiginosa, entrou na zona do rebaixamento, né? Foi ultrapassada pelo CSA. E o Ceará vai ter que juntar os cacos, ver como é que vai fazer para tentar arrumar os pontos para fugir do rebaixamento, principalmente porque o Fortaleza, o seu rival, começa a dar sinais que vai escapar. Então ainda tem essa questão local, essa rivalidade. A situação do Ceará é muito difícil. Para o Grêmio foi muito boa a vitória. O Grêmio continua na briga ali para não se distanciar do G4, do G6, das vagas da Libertadores, porque ele não tem a garantia de ganhar a Libertadores, né? Ele sabe que vai enfrentar o Flamengo, um confronto difícil, e ainda tem a final com os argentinos, né? Então o Grêmio precisa realmente entrar no Brasileiro e parece que finalmente está dando a atenção devida, né? Bom, tivemos ainda, como eu disse, outros 0-0. Um foi o Cruzeiro e Fluminense, que era um jogo decisivo do rebaixamento. O Cruzeiro mais uma vez empatou em casa, já tinha empatado na rodada anterior com o Inter, né? O Cruzeiro, na minha opinião, está na UTI, né? Porque um time que joga 2 em casa e não decola. O Abel é um treinador, como eu havia dito, pouco afeito a ousadias
e ofensividade, e na situação que o Cruzeiro está no campeonato, ele tem que jogar todo o jogo para ganhar, inclusive os fora de casa. Não adianta, um empate fora não é bom. E ele não está conseguindo nem se impor em casa. Então a situação do Cruzeiro é UTI. O Fluminense conseguiu com esse empatezinho, somou um ponto, não foi o ideal, mas manteve a distância para o próprio Cruzeiro, que está dentro da Z4, um rival direto, né, num jogo fora de casa. E a situação do Fluminense pode se definir melhor na próxima rodada, quando ele vai enfrentar aqui no Rio Bahia. Bom, tivemos também um empate em 0-0 do Bahia e São Paulo, duas equipes que estão ali na briga pelas Libertadores. O Bahia, eu vim até apostando no Bahia para Libertadores, achando que o Bahia poderia ser um forte candidato, vinha em ascensão, faz um grande campeonato. O Roger fez um grande trabalho, mas o Bahia, nas últimas partidas em casa, quando chegou no G6, chegou justamente na sexta posição que garantia a Libertadores, o Bahia tinha duas partidas em casa, né, para o Atlético Paranaense e para o São Paulo, dessa rodada, e fraquejou nas duas partidas. Quer dizer, dá a sensação que o Bahia chegou no limite, né? Quando ele se viu diante do desafio agora real a Libertadores, o Bahia baqueou. Então, estou achando que o Bahia vai ficar por ali mesmo na Sul-Americana, né? Tivemos também o Corinthians, né, empatando em 2-2 com o Atlético Paranaense, uma coisa que fugiu um pouco da normalidade, porque o Corinthians não faz muito gol nem leva muito gol, né? O que não fugiu da normalidade é o empate, né? Como o Corinthians empata nesse campeonato, né? O rei dos empates, é o time, todo jogo do Corinthians é empate, impressionante, fora, dentro. A diferença é que dessa vez foi um empate pelo menos com gols, com algumas emoções. E as duas equipes estão ali no bolo, o Corinthians brigando pelo G4, o Atlético Paranaense tentando se despedir do brasileiro já em grande estilo, já que já tem a vaga garantida para a Libertadores. Bom, por fim, vou fazer já aqui a projeção para a próxima rodada, os jogos que as pessoas devem ficar mais ligadas, né? Temos o jogo da liderança, né, do líder, que joga lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, um jogo historicamente difícil para o Flamengo. O Santos, que é o segundo colocado, joga no Beira-Rio com o Inter, um jogo complicadíssimo, né? E o Palmeiras joga com o Botafogo em casa, os dois times bem desfalcados, mas o Palmeiras tem tudo para ganhar o jogo. E na zona do rebaixamento eu destaco como grande jogo vão ser o Vasco e Fortaleza, que são duas equipes que se descolaram um pouco, estão ali um pouco à frente, com uma certa gordurinha, e que esse jogo pode definir o rumo de quem vai seguir, realmente se afastar definitivamente, e quem ainda vai ficar rondando ali a zona do perigo. É isso, vamos aguardar a próxima rodada, até a próxima semana. Vão lá no site, comentem, deixem seu comentário, concordam, discordam, o campeonato acabou, o Flamengo já é o campeão, o que vocês acham? Forte abraço, galera.